Boa noite a todos vocês, queridos companheiros. É um enorme prazer poder estar aqui com vocês novamente, né, para juntos refletirmos um pouco mais sobre a doutrina espírita. Hoje nós vamos estudar as últimas perguntas do Livro dos Espíritos, né, que são as perguntas de 1012 a 1019. Mas não é porque nós chegamos ao final do livro, né, que o estudo vai se encerrar, hein? Esse é um estudo contínuo, né, do Centro Espírita Ibirajara, que já dura 2 anos. E agora que chegamos ao final do livro, o o estudo continuará, tá? Ele voltando aí novamente ao início do Livro dos Espíritos. Então vamos fazer aí a nossa prece para podermos iniciar o estudo. Vamos agradecer essa oportunidade bendita que nós temos de beber nas fontes da doutrina espírita, beber nas fontes dos ensinamentos de Jesus, dos exemplos que ele nos deixou, né, que tanto nos consolam e nos dão alento, esperança, principalmente nesses momentos tão difíceis pelos quais passa toda a humanidade, né? Inclusive vamos conseguindo, né, através do estudo, compreender o porquê dos nossos sofrimentos e assim, né, com essas benditas possibilidades de conhecimento, nós conseguimos passar pelas nossas dores, pelas nossas provas e expiações, né, de uma maneira mais branda, né, exercitando aí o bem sofrer, com resignação, né? E vamos orar por aqueles irmãos que ainda não têm, né, os conhecimentos do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, que ainda estão nas trevas e que acabam fazendo com que as dificuldades pelas quais passam, né, os sofrimentos que enfrentam na vida, se tornem ainda mais difíceis. E que nós, né, que já temos aí essa oportunidade de estudar, de conhecer, né, os ensinamentos de Jesus e a doutrina espírita, que tanto vem jogar luz e aclarar, né, as ideias que Jesus já nos trouxe, que nós possamos ser multiplicadores, né, possamos desses ensinamentos, possamos ser cartas vivas de Jesus, que os amigos espirituais possam auxiliar-nos, né, principalmente nesses tempos tão difíceis, para que consigamos levar a cada um dos irmãos o consolo, o auxílio, principalmente através dos nossos atos e exemplos. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. Olha, dentre os vários questionamentos que Kardec fez nas perguntas de 1012 e 1019, né, em que uma pergunta acaba se interrelacionando com a outra, ele inquire se existe um lugar circunscrito, né, ou seja, um lugar restrito às penas e gozos dos espíritos, né, segundo o merecimento de cada um. Pergunta também se o inferno e o paraíso existem, né, da forma como a humanidade os imagina, além de questionar ainda sobre o que seria o purgatório, né? O que podemos entender também por alma penada e pelo que se chama de céu, né? Fazendo ainda referências ao quarto, ao quinto céu, e ele termina questionando se algum dia aqui na Terra
seria possível de se implantar o reinado do bem. Então, vamos refletir um pouco sobre essas respostas dadas pelos espíritos superiores a Kardec. Deixando aqui, primeiramente, a sugestão de que os companheiros depois leiam essas perguntas e respostas lá na íntegra, para que se possa complementar melhor o entendimento dessas reflexões que aqui faremos hoje. Então, nas respostas a esses questionamentos, os espíritos afirmam que as penas e os gozos, elas dependem do grau de perfeição do espírito, e que não existe nenhum lugar assim delimitado, que é especialmente destinado a essas penas ou gozos, e que não existe um inferno e um paraíso onde uns sofrem as penas e os outros deleitam-se aí nos gozos, Nós vamos ver mais adiante que esses locais são simples alegorias, ou seja, que não passam de metáforas, já que por toda parte há espíritos felizes e infelizes, E ainda nos é afirmado que os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, Mas quando são perfeitos, eles podem reunir-se livremente aonde quiserem. É importante, meus irmãos, a gente chamar a atenção para essa parte, em que se afirma que os espíritos de uma mesma ordem, se reúnem por simpatia. Ou seja, eles se conectam aí na mesma faixa vibratória daqueles que emitem o teor mental, semelhante, onde a sintonia constitui uma lei inderrogável, ou seja, não pode ser anulada. Vale lembrar aí que o que diz a questão 459, onde Kardec pergunta se os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos. E nos é dito que muito mais do que imaginamos, pois frequentemente são eles que nos dirigem, Então, é justamente através dessa reunião pela simpatia que nós elegeremos o tipo de espírito que vai nos influenciar, vai nos dirigir, seja para o bem ou para o mal. E isso vai depender diretamente do nosso padrão mental, da faixa vibracional com a qual estamos nos sintonizando, seja através dos nossos pensamentos, das nossas palavras ou dos nossos atos. E à medida que nós vamos alimentando determinados tipos de pensamentos e sentimentos, estamos paulatinamente nos sintonizando a nossa moradia lá no plano espiritual, definindo, por assim dizer, o nosso CEP espiritual, no qual residiremos quando deixarmos o corpo carnal. E também o tipo de companhia que nós angariaremos não só no plano terreno, como também no plano espiritual. Então, a partir daqui já conseguimos compreender que a humanidade ela alimentou uma crença errônea sobre a existência de um céu e de um inferno, onde uns sofreriam aí eternamente e outros ficariam a tocar flauta, a se deleitarem aí em campos elíseos. Kardec, ele até complementa aqui na questão 1017, que nós podemos dizer que nós trazemos em nós mesmos o nosso inferno e o nosso paraíso. O que quer dizer que cada um de nós conviverá sempre, em toda parte e em todos os momentos, com aqueles com os quais nós nos afinamos, efetuando aí inevitáveis trocas energéticas. E qualquer alteração aí nesse compartilhamento de energia e de pensamentos dependerá necessariamente da transformação da nossa condição íntima, porque as forças que nos unem uns aos outros são as que, em primeiro lugar, nós emitimos de nós, que partem do nosso interior. E através dessa emissão que emana de nós, aí nós vamos paulatinamente determinando o peso específico do nosso perispírito, e assim o nosso CEP espiritual vai se definindo também.
Mas e o purgatório? Na questão 1013, os espíritos superiores, eles dizem que nós devemos entender por purgatório as dores físicas e morais pelas quais nós passamos, né? E que é sempre, quase sempre, aqui na Terra que nós fazemos o nosso purgatório, né? Que Deus nos faz expiar as nossas faltas. Kardec ainda complementa que o que nós chamamos de purgatório também é uma alegoria, né? Não é um local fixo, determinado, né? O purgatório seria mais um estado em que se encontram os espíritos ainda imperfeitos, né? Que estão em expiação até alcançarem a purificação completa. E como já estudamos nas questões anteriores, né, a nossa destinação final é atingir a categoria de espíritos puros. E essa purificação, ela se dá aí por meio das diversas encarnações que vivemos, né, sendo o purgatório as provas que nós passamos, na maioria das vezes, aqui na vida corpórea. Na questão 1015, quando Kardec questiona o que se deve entender por alma penada, nos é dada a explicação de que nada mais é do que uma alma errante, né? Uma alma sofredora que ainda está incerta do seu futuro e que nós podemos proporcionar o alívio que essa alma muitas vezes solicita quando vem se comunicar conosco, né? As experiências que nós presenciamos nas reuniões mediúnicas sobre o poder transformador de uma atenção, de uma conversa amorosa e acolhedora que se dá a esse tipo de espírito, né? E também o poder da prece, que qualquer um de nós, em qualquer lugar, pode dispensar essas almas errantes e sofredoras, né? O que vem a corroborar essa afirmativa dada pelos espíritos superiores, pois muitas vezes basta um acolhimento, um esclarecimento maior a esses irmãos para que eles comecem a tomar novos rumos e a seguirem aí o seu caminho evolutivo. Mesmo que seja de forma demorada essa evolução, sabemos que não existirão almas penadas que vagarão aí eternamente em sofrimento ou em perturbações aos encarnados, né? A diferença se dará só no tempo em que cada espírito vai levar para chegar à categoria de espíritos puros, né? Mas um dia até os espíritos mais trevosos se tornarão espíritos de luz. Na questão 1016, Kardec questiona justamente em que sentido deve-se entender a palavra céu, né? E percebemos na resposta que o céu também não é um lugar circunscrito, né? Não é um lugar onde todos os espíritos bons estarão lá, sem outra preocupação do que a de gozar por toda a eternidade de uma felicidade passiva. Pois nós já sabemos, né, que pela literatura espírita, que nos mostra aí como na coleção A Vida no Mundo Espiritual, narrada pelo espírito de André Luiz através de Chico Xavier, né, nós vemos que a felicidade que os espíritos gozam no plano espiritual é uma felicidade ativa, né, advinda de muito trabalho no bem, em prol dos que estão em patamares abaixo de sua escala espírita e ainda em prol do bem geral da comunidade espiritual da qual estão inseridos, bem como de si próprios, né? Não cabe mais aquela ideia construída lá de antigamente da Terra como centro do universo, tendo embaixo o inferno e acima o céu, o paraíso, né? Esse assunto, inclusive, ele já foi abordado aqui na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 1, né, que nos fala sobre a escala espírita e a progressão dos espíritos. Esse capítulo, ele nos traz que os espíritos puros, né, que já alcançaram a perfeição, eles gozam sim de uma inalterável felicidade, mas é porque eles já não estão mais sujeitos nem às necessidades, nem às vicissitudes da vida material.
nesse capítulo, também já fica bem claro que essa felicidade não é de uma ociosidade monótona, né? Onde esses espíritos puros vivem em eterna contemplação, pois eles são os mensageiros, né? Os ministros de Deus que têm aí a grande incumbência de executar as suas ordens para a manutenção, né, da harmonia geral do universo, além de dirigirem aí todos os espíritos que lhes são inferiores, né, os ajudando a se aperfeiçoar, e também são os responsáveis por estabelecerem as missões desses espíritos. Ou seja, trabalho é o que não falta no plano espiritual, né, aos espíritos evoluídos. Nada de tocar flauta. Partindo agora para a questão 1019, né, a última questão do Livro dos Espíritos, em que Kardec inquire se o reinado do bem poderá implantar-se algum dia aqui na Terra. Nos é dito que esse reinado do bem ele só se implantará na Terra quando aqui predominarem os bons espíritos, né, que farão com que aqui reine o amor, a justiça, né, que é a fonte do bem e da felicidade. E esse predomínio dos bons espíritos aqui na Terra só acontecerá através do progresso moral, né, e das práticas da lei de Deus por todos nós. E quando já tivermos banido definitivamente em nós o orgulho e o egoísmo, né? Pois só assim nós conseguiremos afastar da Terra os maus espíritos. Bem sabemos, né, que desde os tempos de Kardec nos é avisado que está se aproximando esse momento, né, em que se dará a transformação da humanidade. Várias literaturas espíritas nos mostram a transição, que a transição planetária está em andamento, né, desde há muitas décadas, né? Divaldo Franco aborda várias vezes esse assunto. Vale lembrar também o que nos foi revelado através da obra A Caminho da Luz, psicografada por Chico Xavier pelo espírito de Emmanuel, né? Que fala sobre os exilados de Capela, que foram convidados a se retirar de um planeta lá da órbita da estrela de Capela, pois eles estavam criando desarmonia e guerras, né? E foram então degradados aqui para o planeta Terra, porque não poderiam mais permanecer em seu mundo, né? Que entrava na categoria de mundo de regeneração, que é justamente a transição pelo qual o planeta Terra está passando atualmente. E aqui na Terra, essa transformação que foi predita já está sendo acelerada aí por meio da encarnação de espíritos melhores, né, que formarão na Terra uma geração nova, em que possam predominar os bons espíritos, né? E aí, da mesma forma que ocorreu com os capelinos, todos aqui na Terra, né, que tentarem deter a marcha da transição de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, né, todos os que estiverem aí vibrando em dissonância a essa transformação serão também convidados a habitarem outros mundos, né, mundos menos evoluídos, aonde desempenharão aí duras missões, nas quais poderão trabalhar pelo seu próprio adiantamento e, ao mesmo tempo, pelo progresso dos seus irmãos mais atrasados, né? Que é da mesma forma que ocorreu quando a Terra fez a transição de mundo primitivo para mundo de provas e expiações, e vieram os exilados de Capela a nos auxiliar, né? E também auxiliar na evolução deles próprios. Esses relatos, inclusive, ilustram bem a frase que Jesus diz: na casa de meu pai há muitas moradas, né? Que está contida lá em João, capítulo 14, versículo 2. E como nos explica aqui Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, item 2, que a casa do Pai é todo o universo, né? E as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e que oferecem aos espíritos que neles encarnam moradias correspondentes, né, aos adiantamentos, ao adiantamento desses espíritos,
né? Eu acredito aí que as questões que foram propostas para o estudo de hoje já conseguem esclarecer, né, de vez essa ideia errônea que a humanidade construiu e alimentou aí ao longo dos tempos sobre a existência de um inferno, de um paraíso, né, delimitados, aonde o paraíso seria aí o local em que os bons ficariam na felicidade e no ócio, e no inferno haveriam penas eternas para aqueles espíritos que não foram bons na Terra, né? Coisa que já é negada só pelo fato de nós sabermos que Deus é soberanamente justo e bom, né? E que a sabedoria providencial das suas leis divinas, elas nunca relegariam ninguém a sofrimentos e padecimentos eternos, sem nenhuma possibilidade, né, de redenção e de melhoramento àqueles que não conseguiram, em uma única existência terrena, despertar aí dentro de si os germes do bem. Mas, pelo contrário, né, Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, permite que cada um dos seus filhos reencarne quantas vezes se fizerem necessárias, né, em diferentes mundos, se preciso, a fim de que possam evoluir, se livrando das imperfeições, tal qual um diamante bruto, né, que é lapidado e burilado até atingir a sua pureza. Quando nós estudamos a escala espírita, né, e a progressão dos espíritos aqui no Livro dos Espíritos, nós verificamos que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, né? E que cada um de nós, quando fomos criados, ainda nesse estado que pode ser comparado aí a crianças ignorantes e sem experiência nenhuma, Deus nos dá uma missão a fim de nos esclarecer, né? E de progressivamente nos fazer chegar à perfeição. Como é dito lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é através do conhecimento da verdade, né, nos aproximando cada vez mais de Deus. E para que possamos adquirir esse conhecimento, né, passamos pelas provas que Deus nos impõe. E através do uso do nosso livre-arbítrio, né, já que Deus e nem ninguém nos obriga a fazer nada, alguns de nós aceitamos essas provas com resignação e conseguimos chegar aí mais depressa à perfeição. Mas outros passam por essas mesmas provas com revolta, com murmura, né? E assim eles permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade pelo tempo necessário até que eles modifiquem os seus pensamentos, as suas atitudes, né? E comecem aí a trilhar o caminho do bem, o caminho da evolução. Pois bem sabemos, né, que o nosso destino final é todos nos tornarmos espíritos perfeitos. E aí nesse intervalo entre a nossa criação como espírito simples e ignorante até a conquista da perfeição, cada um de nós, né, somos os únicos responsáveis tanto pela duração dessa trajetória, né, quanto pelos caminhos pelos quais vamos percorrer, né? Quais serão os mundos que iremos habitar. Alguns espíritos podem concluir essa trajetória com uma diferença de milênios se comparada a outros. O que não quer dizer também, né, que Deus amará mais aquele que conseguiu fazer uma trajetória ascendente em um tempo menor. Não é uma prova, uma disputa, né, de quem chega lá em menos tempo, né? E vai amar menos aqueles lá que fizeram curvas sinuosas e estacionaram por longos períodos nas fieiras do mal. O que nos consola, né, é que quando nesse patamar, né, de espíritos puros todos estivermos, independente do tempo que cada um levou para chegar até lá, seremos todos iguais e merecedores do mesmo amor, né? Todos seremos espíritos puros um dia. E a trajetória, as dores e felicidades que experimentaremos até chegar a esse patamar, né, serão de responsabilidade exclusivamente nossa. Pois através dos nossos pensamentos, vibrações, das nossas atitudes, né, que nós
definiremos aí a nossa felicidade ou infelicidade, as moradias espirituais, os planetas nos quais habitaremos até atingirmos aí a nossa destinação final de espíritos perfeitos. E assim, meus amigos, nós encerramos o estudo de hoje. Espero que vocês tenham gostado das reflexões. Deixo aqui um enorme abraço a todos. Se cuidem e até a próxima.